Tai Sensei, o que significa Yakuza? Yakuza, Yakuza. Yakuza. Essa é a pronúncia japonesa. Exato, não coloco o acento na penúltima. Yakuza, bom, vocês devem saber que Yakuza é a máfia japonesa. Né? Você quer saber o que significa a palavra Yakuza? Isso, de onde que vem esta palavra? Eu vou começar a falar como que surgiu o Yakuza no Japão, porque tem a ver com isso. Tá Pode bom. ser? Pode ser? Yakuza vai aparecer no Japão numa época de mudanças. Depois que o Japão passa pelo século de guerras internas, em que foi assim, um senhor dominial contra outro, enfim, guerras internas. Né? Depois vai aparecer o shogunato Tokugawa, ou shogunato Edo. E ele vai então tentar reordenar a bagunça que ficou depois desse século. Então vai haver muitas regras rígidas, o que vai apaziguar de um certo modo. Então, na mudança dessa condição social, vão começar a surgir, por exemplo, quando chega o período Edo, que não tem mais guerras, porque as guerras internas terminaram, foi tudo apaziguado, samurai que perde o seu emprego. Ok. Quer dizer, não tem mais como precisar da força, né, guerreira, porque não tem mais lutas. Então, eles passam a ser ronin, ou seja, um samurai sem o patrão, sem o seu suzerano. Um samurai errante. Samurai errante. Inclusive, eles vão... E aí ele vai fazer o quê? Prestar serviços. Né? Mas ele vai carregar um pouco desta ética do período de samurai mesmo, né, de guerras, em que a relação vertical era muito rígida, quer dizer, a lealdade. Né? Então, o início dos... E acusar, então, nasce nesse mundo um pouco conturbado, carregando um pouco dos valores do período de auge do samurai e falta de emprego, e ele vai ter que prestar serviços na comunidade. Então começam a surgir esses samurais errantes, os ronin, que vão vender seu serviço para, por exemplo, na época de festival, ele fazer a guarda, né? Para não haver roubos, para não haver assalto, para não haver brigas, vai vender a segurança. É um pouco, não é exatamente a mesma coisa, mas o que faz algumas milícias aqui no Brasil. Tá? Então não é uma coisa oficialmente instalada, mas que a situação social exige. E aí então fica essa coisa da fidelidade herdada do período anterior e a necessidade de viver no dia a dia. E então ele tem vários, vai virar vendedor ambulante, leão de chácara, né, que vai prestar esse tipo de serviço, e de repente o jogo vai ser um modo de sobrevivência. Jogo? Jogo de aposta, jogo de azar, tá? É aí que nasce a palavra Yakuza, por isso que eu quis contar um pouco essa história, para facilitar o porquê da palavra Yakuza. Certo. Então, e é engraçado porque ele vai mudar um pouco de perfil no decorrer da história. Tá? Então foi assim, segurança, milícia, etc e tal, mas com essa coisa de fidelidade muito obedecida, muito seguida, o que vai criar uma aura de romance aos Yakuza. Então tem vários filmes que tratam dessa fidelidade, vira uma família, assim como a máfia italiana vira uma família em que o pai, ou seja, o patrão, né, o dono, ele vai cuidar dos seus filhos, ou seja, dos seus subalternos. Por outro lado, os subalternos devem obediência ao seu chefe. Né? Então, essa coisa da ética do guerreiro passa também para a classe agora fora da lei, né? Porque eles são originários deste meio. Né? E com a mudança da sociedade, hoje eles são um grupo de
pessoas que vivem ao lado da lei, quer dizer, são fora da lei, aí vai entrar relação com políticos, com artistas, e é isso. Então é a máfia japonesa. Isto é o que é o Yakuza. Perfeito. E aí eu vou voltar um pouco para a primeira pergunta que você fez, de onde nasce essa palavra Yakuza. Existem duas teses que explicam o nascimento dessa palavra Yakuza, e que vem de dois jogos de azar. Um é de um jogo de cartas chamado Oichokabu, em que tem cartas numeradas de 1 a 9, e se joga em dupla, sendo que você tem que tirar 3 cartas, cuja somatória não pode cair no número 0, ou seja, nem dar o 10, nem dar o 20. Ora, as duas maiores cartas para você vencer seriam 8 e 9, mais 1 ou 2. Mas se você puxa o 8, 9 e o 3, vai dar 20. 8, 9 e 17, mais 3, 20. Então você perde, apesar de estar com as duas maiores cartas. Tá? E aí vem 8 é Ya, de Yatsu. 9 é Ku, de Kyu. E o 3 é Sa, de San. Então, Ya, Yatsu, Ku, vem de Kyu, o Ku, 9, e o Sa, Za, que é o sonora de San. Yakuza é o número, é a combinação do azar. Esta é uma origem. A outra origem vem de um outro jogo de azar, que é o Hanafuda. Tem várias combinações, mas cada mês lunar tem o seu representante, digamos assim. São cartas muito bonitas, inclusive, que são desenhos. Então, a carta que representa o 8º mês lunar é a lua cheia. O que representa o 9º mês lunar é o crisântemo. E o que representa o 3º mês lunar é a cerejeira. E a carta do crisântemo tem um sakazuki, que é aquela taça de saquê. Por quê? São as representações das duas estações de ano, que até hoje se comemora, pelo Hanami, que é a saudação à primavera, quando a cerejeira abre em flor. E a entrada do outono, que é representado pela apreciação da lua cheia em seu esplendor, com o sakazuki, que é o saquezinho. Então, a combinação do mês 8, lua cheia, com o saquê do mês 9, Ku, mais a cerejeira que floresce em março, vai dar novamente a combinação Yakuza. E vem daí essa denominação, que em outros termos significa, de um lado, coisa festiva, que é o caso do Hanafuda, mas o outro é o jogo de azar, que vai dar uma combinação que não presta. Então vem daí essa conotação de malfeitores, fora da lei. Certo. Eu já ouvi também referir aos Yakuza como Gokudo. Ah, pois é. Por isso que é complicado falar do Yakuza, porque ao mesmo tempo em que eles têm uma ética e de uma fidelidade, tanto é que tem castigos, né? Você não pode sair dessa família. Uma vez que você entrou na família, é proibido sair. Exatamente. Tem a ver com Irezumi, com a tatuagem. Então eles eram marcados, quer dizer, quando eles eram pegos, fazendo alguma coisa fora da lei, eles eram marcados com tatuagem. Então vem daí a rejeição que o povo japonês tem à tatuagem de um modo geral. Está mudando aos pouquinhos, mas a tatuagem é associada à criminalidade. A criminalidade é uma marca que você impõe na pele, que você não pode mais tirar, né? Tem cortar o dedo. Quando você quer sair da família? Quando você comete um erro e você é expulso, ou quando você admite o seu erro, ele corta o seu próprio dedo mínimo. Você sabe por que é o dedo mínimo? Por quê? E aí tem a ver com essa parte dos samurai. Porque o samurai,
para segurar a espada, o Aham. dedo mindinho é muito importante para dar o apoio. E a Nossa. perda da ponta do dedo mindinho é o que ele já não pode mais. É um pouco como é que eu diria? A interpretação que se dá ao seppuku, Certo, que é o corte, né? corte, que é o suicídio em que você corta o seu próprio, sua própria barriga, né? É nome da honra. Isso é do samurai. Então, Uhum. o samurai que perdeu uma batalha ou que fez um erro grave, etc e tal, ele tinha que pagar o seu erro se autoimolando com esse seppuku. Setsu é cortar, puku é Barriga. barriga, que também se lê harakiri, a moda japonesa, né? Então, esse corte do dedo mindinho no mundo dos malfeitores, do Yakuza, é uma reinterpretação do seppuku do samurai. Que Então, curioso. tem tudo um pouco, sabe? Tem um pouco de raiz lá em uma adaptação à época em que eles surgiram. Certo, E certo. até hoje existe, inclusive grupos grandes, diminuiu bastante, porque aí entrou a polícia, etc e tal, mas são grupos muito fortes, assim como no Brasil, né? Sim, Acaba se sim. metendo com a política, com os políticos, e assim vai. E eles subsistem até hoje, mas hoje eles são considerados fora da lei. Claro. Eu fui num festival, Tai Sensei, em Tóquio, Hum. chama Sanja Matsuri, Uhum, né, lá uhum. em Tóquio. E foi lá que eu vi pela primeira vez membros do Yakuza. E a gente consegue identificar facilmente porque as tatuagens que eles têm são muito característicos, né? Exato. E se muita gente olha a mão primeiro, Ah, para ver se sim. tem a ponta do dedo ou não. Aham. Não tem a pontinha do dedo, já sabe que é inclusive, que foi castigado. Certo, Alguma certo. coisa de errado ele fez. Uhum. Mas eles têm aquela tatuagem que parece uma camiseta, né? Que Isso. vai até a manga do braço Isso. e tem elementos japoneses, né, tatuados. Eu me lembro que quando eu também morei em Tóquio e eu gostava muito de ir para Ueno Sei, e que sei. com aquelas partes, as minhas amigas falaram, você toma Shinjuku. Shinjuku. É o lugar que me falaram não de noite, se vir alguém caminhando isso você desvie. Certo. Porque eles fazem muitas vezes de propósito para tirar dinheiro, né? De bater assim. Tá. Então eu me lembro que uma vez eu fui até Shinjuku e quando eu vi isso eu fiquei muito assustada. Claro. Mas é isso, é não se meter com eles que tudo bem. Eles não se envolvem Não, diretamente com não. o público geral, eles têm digamos, uma conduta, né? Mas é o tal do código de honra, sabe? Uhum. Inclusive, o chefão é chamado de Oyabun. Oyabun. Oya significa pai, Aham. né? Aquele que representa o pai. E os de baixo chama-se Kobun. Ko é filho. Então é realmente estruturado assim hierarquicamente. Né? Então, os Kobun que não seguem, eles têm um comprometimento com esse Jing. Jing seria o quê? Jin é de humanidade. Sim. E Gi é de obrigação, lealdade. Sim, Então, sim. essa coisa de você respeitar é muito forte. Mesmo dentro da própria meio deles, né? E que isso é herdado lá do período de samurais. Certo. Realmente é bem interessante, por mais que as pessoas tenham no imaginário, né, que Yakuza é esta máfia japonesa, acho que poucos conheciam esta história que tinha por trás e até essa conexão com esse código de honra dos guerreiros japoneses. Por isso que eu acho que ele permite muito romancear, né? Claro. E que deu origem a muitos filmes, inclusive de Onna Oyabun. Mulher. Onna Oyabun seriam as mulheres chefes dessas gangues, eu diria, Sim, né? sim, Dessas sim. gangues, inclusive, que se tem muito com jogatina, mas com a prostituição também. Né? Então, mas elas também respeitam essa coisa da hierarquia. Certo. Enfim, é um tema que merece. Inclusive, tem vários estudos antropológicos e sociológicos É a mesmo? respeito do Yakuza. Muito legal, tá? Bem, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, né, sobre Exato. a atividade que eles fazem, mas
é fato de que é um fenômeno cultural e social que existe no Japão. E que atrai muito a atenção. Perfeito. E a Tai Sensei comentou, pessoal, hoje sobre tal do período Edo, que é um dos períodos históricos, né, da divisão da história do Japão. E nós recentemente inauguramos um curso que se chama A Evolução da Sociedade Japonesa, que é um curso cultural ministrado pela Tai Sensei. Pode falar um pouquinho sobre ela, Tai Sensei? Pois é, pelo título parece que é um curso de história. Eu sempre gosto de dizer, eu não sou historiadora, então eu sou apenas uma pessoa que estudou a história do Japão para poder dar aula na universidade. Então o que eu faço nesse programa? Eu faço assim uma viagem pelo Japão desde a era primitiva até os dias de hoje para mostrar como é que a sociedade japonesa evoluiu. Não é? Pelas situações políticas, social e cultural. E o Sengoku-ji, a era das guerras internas, é um tema, o período Edo é outro tema. Muito bem, está dividido em 8 módulos, né, por períodos históricos, e ela está disponível a qualquer momento para vocês adquirirem por meio do link que está aqui na descrição. Se você gostou de todo esse conteúdo que a Tai Sensei trouxe, deixe aí o seu like, comente aí o que você achou, né, dessa história do Yakuza aqui. Eu também aprendo bastante junto com vocês, com a Tai Sensei, e sempre estamos aqui divulgando conteúdo sobre língua e cultura japonesa. Não esqueça de seguir a gente, porque este ano estamos com a meta de chegar a 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. Se você puder dar esse reforço para nós, será de grande ajuda. É isso. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos então no próximo vídeo. Até logo! Sayonara!